Imagina o seguinte, em um mundo de fantasia tomado por trevas, há quem seja portador dos olhos do mal, os quais são capazes de enxergar a alma daqueles que já se foram. Numa luta intensa entre dois portadores, um apagou e posteriormente se encontrou desperto no mundo moderno. Estamos falando de Deadmau5 Deathplay. A história começa nos mostrando uma série de magias sendo disparadas em direção a um bando de cavaleiros. Após um breve banho de sangue, surge a arma secreta da igreja, um veterano conhecido como Esmagador de Calamidades. A besta que antes esmigalhava homens sem nem se esforçar, agora enfrenta aquele destinado a destruí-la. O Deus dos Cadáveres, como é chamado, luta ferozmente, enquanto o veterano se esforça para derrotá-lo. Os dois se encaram. Uma breve conversa sobre a similaridade que possuem ocorre. Os dois nasceram com os chamados Olhos do Mal, e enquanto o veterano se jogou aos braços da igreja ao descobrir portar tal poder, o Deus dos Cadáveres optou por usá-lo a seu bel prazer. A luta segue, mais golpes sendo desferidos por ambos. Em um momento da luta, o veterano nota que o Deus dos Cadáveres guarda sua verdadeira forma dentro de um frasco, tendo lá apenas um cérebro. Há uma discussão ética sobre o valor da vida e sobre como cada um a observa. O Deus dos Cadáveres inevitavelmente diz que as vidas humanas são como meros brinquedos para ele, e diz que ele e o veterano são apenas seres brincando de ceifadores, cada um criando suas próprias pilhas de corpos. Enquanto o Deus dos Cadáveres diz isso, ele invoca uma magia repleta de cores fortes, uma que até mesmo o veterano não havia antes visto. Uma investida contra o Deus dos Cadáveres é feita, e ao fim, uma distorção estranha ocorre, como se algo tivesse dado pane. Um garoto de cabelos brancos acorda em um beco, suas memórias todas distorcidas. Ele se lembra então da luta que ocorrera no outro mundo. Enquanto dúvidas percorrem sua cabeça, vemos que o garoto está sendo supervisionado por um drone, o qual está sendo controlado por um homem estranho. O homem liga para alguém, dizendo que o garoto está vivo. O garoto segue a caminhar, tudo à sua volta parecendo novo e estranho. Enquanto ele descansa e vê o quão pacífico parece ser o mundo em que está, lembra de seu país, o que o faz se questionar sobre o futuro de lá. Uma pequena interação ocorre entre ele e alguns policiais, os quais o questionam sobre seu pescoço cortado. Nisso, a princípio o garoto nota que não sabe falar na língua desse mundo, mas logo ele consegue absorver algumas informações do cérebro do corpo em que está, e então lembra-se de como falar japonês, só pra, no meio da conversa, ser surpreendido por uma garota que segura o seu braço e o arrasta pelas ruas até um beco. Ele tenta se lembrar da garota, mas tudo que vem à sua mente é de que ele já a viu sorrir antes. A garota então checa se o garoto está vivo de uma forma estranha, mas ao perceber que ele está bem, a mesma revela ser aquela que matou o corpo que agora está na posse do protagonista. Uma perseguição se inicia, e o garoto foge, se abrigando numa espécie de local abandonado. Não demora muito para que ele seja novamente encontrado. Há uma tentativa de se defender, mas o seu corpo atual não acompanha o seu raciocínio. Após ser acertado com uma faca em seu tornozelo, o mesmo lembra do porquê está ali. E após isso, em voz alta diz que não desistirá agora, arremessando a faca de volta para a garota e correndo para longe. Numa sala onde torturas e assassinatos ocorriam, se dá um encontro final entre o garoto e a assassina. Os olhos do garoto agora brilham numa luz intensa. Os olhos do mal sendo herdados através do outro mundo até este. Ele vê então a alma de todos aqueles que morreram no lugar que ele se encontra. E antes de sofrer o golpe final da assassina, utiliza-se de seus poderes para contra-atacar com um braço esquelético. Ao fim, nos é mostrado de que quando o Deus dos Cadáveres supostamente morrera no outro mundo, ele na verdade apenas havia usado uma magia de teleporte. Agora, o mesmo não é mais um ser esquelético e ameaçador. Ele agora está no corpo de um garoto. Ainda assim, opta por brincar de ser um ceifador no seu próprio jogo envolvendo a morte. Após tal declaração, vemos um pouco sobre o passado dele como um portador dos olhos do mal. Ainda quando criança, foi vendido para os feiticeiros da corte e teve de viver uma vida envolta em guerra e campos de batalha, utilizando-se do seu poder de necromancia para fazer o que seus superiores pediam. Desde sempre, ele queria viver no silêncio. Quem sabe, na simplicidade de uma vida isolada e mundana, ele poderia encontrar a paz. Ele encontrou a tal paz e conseguiu mantê-la por algum tempo, se unindo àqueles que necessitavam. Mas a igreja, que tanto pregava o amor, foi quem com suas garras sangrentas tirou dele tudo o que lhe restava. Mesmo assim, ele ainda queria paz,
Por isso, por muitos e muitos anos, tentou encontrar ela, nem que fosse por meio da magia. Ele, então, pôde finalmente cumprir algo, agora se encontrando num mundo menos sangrento. E por isso, ele sabe que não pode morrer agora, não sem entender completamente o que está ocorrendo. Enquanto vemos ele se preocupando com o fato de ter matado a garota e de como isso poderia o afetar judicialmente, somos apresentados ao passado dela. Misaki era uma garota comum, vivia com seus pais e tinha uma vida boa, até que um fatídico dia, um homem matou seus pais na sua frente. Futuramente, já entregada à loucura, torturou e matou o homem que fez isso com a família dela, o fazendo lembrar de toda a dor que ela sentira. Logo após, para testar se ela já havia se perdido por completo, aceitou matar alguém inocente. Ela então matou o garoto de cabelos brancos, o qual o deus dos cadáveres se apossou do corpo. Após perceber sua própria loucura e ter dúvidas sobre se alguém como ela merecia viver, tentou cometer suicídio. Mas antes que o fizesse, foi alertada pelo homem que trabalhava com os drones de que o garoto que ela havia matado estranhamente ainda estava vivo, e de que ela deveria terminar o serviço que começou. E foi daí que tudo que antes a gente viu se desenrolou. Questão é, após ser matado Misaki, um bando de gente armada veio até o local onde o deus dos cadáveres se encontra. É cobrado dele uma explicação, e tudo que ele faz é curar o corpo de Misaki e pedir para que alguém com conhecimento de magias de ressurreição fizesse Misaki voltar à vida, confundindo a todos que estão ali, pois não há nada do tipo nesse mundo. A situação fica mais séria quando nosso protagonista se utiliza de seus poderes para ameaçar aqueles que ali se encontram. Diz ele que seria melhor caso apenas se esquecessem do que ocorreu ali. Mas antes que algo pudesse ser definido por completo, soa um barulho de sirene que logo chama a atenção do protagonista. Nós então somos alertados sobre um incêndio ocorrendo em uma creche próxima. O deus dos cadáveres então, falando que já sentiu a sensação de ser queimado e de que não quer que crianças sintam o mesmo, corre em disparada para o local, sendo guiado por um dos drones que antes fora usado para o localizar. Não há por que ser discreto. Ao ver onde as crianças estão, ele se lança na mesma direção e, com a ajuda das almas dos pais das crianças que lá estão, as salvam, se lançando rapidamente para fora no final. A atenção arrastada para o local foi inevitável, mas seu objetivo estava cumprido. Ao voltar para o local onde havia as pessoas armadas, Misaki simplesmente volta a falar e andar, mas é constatado por Clarissa, a chefe dela, de que ela está completamente morta. Em outras palavras, ela é agora um zumbi. Questionando-se sobre como até mesmo em um país pacífico como esse morre e muito pessoas inocentes, o deus dos mortos se questiona se de fato será capaz de encontrar a paz. Clarissa diz a ele que dinheiro é a única coisa capaz de trazer paz nesse mundo. E entendendo isso, o deus revela que utilizará de seus poderes para conseguir quanto dinheiro puder, assim podendo conquistar sua própria paz. É firmado entre o deus dos cadáveres e Clarissa uma aliança, onde Clarissa o auxiliará a se ajustar nesse novo mundo. Na cena seguinte, vemos que Misaki, o deus dos mortos, e Takumi, que é quem manipula os drones, estão unidos em uma única sala, agora residindo no prédio onde antes era somente um local para torturas e assassinatos. Após algumas conversas paralelas, nos é revelado que o deus dos cadáveres, para conquistar sua paz, precisa antes encontrar quem foi o mandante do crime para assassinar o corpo que ele agora ocupa, e assim o convencer a ignorar toda a situação que se deu. É nos dito também, por meio de um diálogo entre Takumi e o deus dos cadáveres, de que Pouka, o garoto qual pertencia ao corpo que ele está em posse, acabou por ser imbuído em um dos drones de Takumi. Em outras palavras, a forma física de Pouka agora é um drone. A cena é interrompida por um homem oferecendo um trabalho a Misaki. Ele precisa que ela mate algumas pessoas. Está desesperada. Ela a princípio recusa o trabalho, mas ao ver que o deus dos cadáveres está interessado, opta por aceitar. Os três então caminham até a frente de um galpão abandonado. Misaki está muito animada em fazer o seu trabalho, mas logo que se prepara, ela percebe que aquilo na verdade era uma emboscada. Após alguns chutes e esquivas bem executadas, Misaki questiona a capacidade dos criminosos, só para ser surpreendida com 2 tiros em suas costas. No entanto, nos é revelado que por ser agora uma espécie de zumbi, Misaki está bem mais forte do que antes, o que a faz continuar lutando sem problemas. Descobrimos então que para o deus dos cadáveres, aquilo não era um trabalho.
Ele estava ali pois havia aceitado o pedido de ajuda das almas que assombravam o homem que preparou a emboscada. Ele então cria 2 enormes braços esqueléticos que saem da terra e esmagam todos os criminosos que ali se encontram, enquanto Mizaki se diverte no processo. Após trazer paz para as almas das crianças, Mizaki e o deus voltam para o prédio. E lá, Mizaki percebe que suas 2 feridas de bala foram completamente curadas. Há muitas conversas paralelas. Mas o que mais importa nisso tudo é que há um momento onde Clarissa diz que o deus dos cadáveres, por ser mole com crianças, aparenta ser facilmente manipulável. Nós depois vemos mais 2 personagens. Um possui cabelos da cor preta e está se desculpando com alguns homens engravatados. O outro segue bebendo em um bar bem iluminado e questiona ao garçom onde Clarissa se encontra. O garçom, tendo conhecimento do caso, se assusta com a pergunta, mas inventa uma desculpa qualquer. O rapaz loiro comenta sobre o tal caso dos esqueletos aparecendo no incêndio. Segundo ele mesmo, todo mundo está falando disso. Paralelamente, somos informados de que agora Mizaki possui poderes regenerativos e de que sua mordida é capaz de paralisar qualquer um por um curto período de tempo. Logo após, vemos o homem encapuzado. Esse que quebra a rocha antes criada quando o deus dos cadáveres esmagou os criminosos juntos. A polícia chega no local, mas o homem misteriosamente some sem que eles vejam. Vemos então novamente o homem que se desculpava. Ele agora demonstra ter matado todos aqueles que o perturbavam. E, logo em seguida, vemos que o homem de cabelos loiros está recebendo uma ligação urgente. Ele então sai do bar que está. Enquanto caminham para a cena do crime, vemos que os 2 são aliados. Ao se deparar com a situação enigmática, os 2 conversam sobre como provavelmente só alguém como eles saberiam lidar com a situação. E, deixando em aberto sobre como eles podem interferir na história do nosso protagonista, o 3º episódio se encerra, junto ao vídeo. Pois é, esse anime é cheio de mistérios e ainda há muito a se falar, mas é por aqui que esse episódio se encerra. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e também não se esquece de clicar no vídeo aí na tela. Até a próxima, pessoal!